Oi pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre autoestima, a forma como enxergamos a nós mesmos. Alguns problemas ao longo da vida, situações mal resolvidas, por exemplo, podem gerar um sentimento de insegurança, pouca autoconfiança. E isso pode ser muito prejudicial às relações em casa, no trabalho, em ambientes públicos, o que pode resultar até em problemas de saúde. O programa de hoje discute esse assunto. Estamos recebendo a psicóloga Lindinalva Ramalho. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Doutora Lindinalva, bom recebê-la aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, falar para você e para o público do programa, né? Vamos lá que esse assunto é bem vasto, né? Bem amplo mesmo. Quando a gente fala de autoestima, doutora, em algum momento da vida, todo mundo vai ter altos e baixos nisso, né? Sempre temos alguém para onde a gente olhar para cima, para se mirar. Olha, eu gostaria de ser igual a fulano, fulana que está lá em cima. Mas também, em alguns momentos, sempre vemos alguém que está mais embaixo que a gente não quer ser igual de jeito nenhum. Então, a gente está sempre fugindo, não é, de alguma coisa que é desagradável, alguma coisa que pode nos botar para baixo e buscando sempre uma coisa melhor para a gente. E aí, onde a gente fala diretamente dessa questão da autoestima. Você está bem com a sua autoestima quando você conhece você mesmo, quando você conhece os seus potenciais, a sua potencialidade, e você acha que está congruente a tua potencialidade com o que você está fazendo, com o que você é, com o que você quer, com quem você quer ser, né? O que você deseja para você. Essa comparação que a senhora cita, com quem eu quero ser, mas essa comparação pode ser negativa também? Se eu fico me colocando para baixo, por exemplo, porque eu observo alguém que eu não consigo ser semelhante? Quando você fala assim, logo eu fico pensando na pessoa que ela se define como negativa. Olha, eu poderia ser assim, assim, mas eu sou nada, eu não sirvo, alguma forma ela está denegrindo a imagem dela mesma. E essa baixa autoestima, de acordo com o que a gente está falando aqui, eu não sou tão boa, eu poderia ser melhor, pode ser de acordo com a visão que ela tem de si mesma, mas também pode ser introjetada. Alguém pode ter dito tantas vezes, inclusive quando criança ou na escola, os pais, professores, alguém ali que cuida, alguém que ela acha que ama e que deveria gostar dela, entendeu? Não se sentindo amada, e diz alguma coisa negativa e ela vai fixar essa coisa mais negativa, entendeu? A origem do problema, então, a senhora fala uma coisa importante, desde criança. Eu fico imaginando o seguinte, a origem do problema precisa ser identificado de pessoa para pessoa. Afinal, eu acho que um fim de relacionamento, a maneira que eu vou reagir, talvez não seja a maneira que outra pessoa reaja. Quer dizer, tem a ver com a criação, para ser bem popular, com a nossa criação? Tem a ver com a tua aprendizagem de superação de obstáculos, né? Então, a superação de crises mesmo, de alguns traumas teus que você tem que superar. Então, às vezes, quando um pai ou uma mãe é super protetora, né? Às vezes até se sentindo muito ausente, um pai ausente, uma mãe ausente, termina, quando encontra o filho, sempre dando alguma compensação, né? Porque não está muito com ele ali para dar muita atenção, muito amor. E a criança precisa muito, de muita atenção, de muito amor, de muito contato, né? Então, às vezes, termina chegando com brinquedos, coisa parecida, e aí a criança deseja uma determinada coisa. Agora está muito em voga essa questão da tecnologia, eu quero um tablet. Criança de 3, 4 anos com um tablet de última geração, né? Enquanto o pai trabalha, eu tenho até um artigo meu, não sei se eu posso falar aqui, pode, sim, no pode Fatos PBE, né? E aí a gente até falou mesmo sobre essa questão de algumas crianças terminam brincando com o instrumento de trabalho dos pais. Os pais estão tão assim, tão perdidos com relação ao que meu filho precisa, o que eu posso dar para ele para suprir essa carência de amor, de atenção, e termina dando o que às vezes é importante para eles. Então, um tablet não é tão importante para a criança como é importante para você no seu trabalho, no estudo, para o universitário, para a pessoa que está trabalhando e precisa fazer uso desse instrumento. Então, termina a criança a ver, diz, pai, eu quero um tablet, eu quero uma coisa dessa, e os pais dão sem nem saber. Por isso que está aí tanta confusão com a questão da internet.
internet com tanta liberdade, né? E tantas crises, tantas vítimas sendo acometidas por conta desse abuso de contato com a internet. Mas a gente está voltando para essa questão da autoestima. Então, a criança, ela deve receber os nãos que são necessários, né? Assim como ela deve receber atenção, deve receber carinho, deve receber atenção das pessoas, dos cuidadores. Então, é importante, mãe, cuidado com a babá que você contrata, né? Cuidado na escola, tá? Acompanha ali se a tua filha, o teu filho sente prazer na hora de ir para a escola. Conversa, pergunta como é que está sendo, se brincou de quê, né? Para saber como está. Agora, preste atenção, cuidado com essa super proteção. Ah, meu filho, ninguém pode bater nele, meu filho para cá e briga. Tem mães e pais que vão até a escola para discutir com os professores porque tem uma coleguinha ali que brigou e, sabe, assim, está faltando alguma coisa e estão se preocupando com uma coisa que é mais da alçada da escola mesmo, né? Então, pai e mãe, dê atenção ao seu filho. Não precisa ser 24 horas de atenção, viu? Mas se tem meia hora, que seja uma meia hora voltado para ele, de acordo com as necessidades dele, não as tuas. Essa ausência, por exemplo, dos pais, doutora, pode no futuro gerar doenças? A gente pode estar falando de uma possível depressão futura, se essa criança entra numa baixa autoestima, não trata aquilo, problema de relacionamentos, pode chegar uma doença de fato? Pode sim. Por quê? Porque se essa criança não se sentiu amada, se essa criança não se sentiu respeitada, não se sentiu acolhida, não superou, né, determinadas frustrações que são necessárias. Afinal de contas, tem coisas... na escola tem uma coisa que não é dela e ela quer que seja, então tem que mostrar para ela, isso é seu, isso não é seu, isso você pode, isso você não pode. E ela fica muito confusa. Então, quando ela fica confusa, a criança ela tem emoções, como qualquer adulto, mas ela não sabe dar nomes. E aí, é interessante que uma pessoa que é maior ali, que está cuidando, tenha esse certo conhecimento, até para entender essas reações e essas emoções dessa criança. E como identificar que isso está acontecendo? Vai de acordo com a situação, né? Então, se uma criança está gripada, resfriada e não pode tomar sorvete, e alguém está tomando sorvete perto dela, ela fica, eu quero. Então, tem coisa pior que no supermercado, no shopping, a gente vê, que às vezes a gente vê aquela criança dando o maior piti, né, como falam, chorando ali, emburrada no shopping, no supermercado, e a mãe fica de desespero, fica brigando. Isso é uma situação que você deve identificar. Essa criança está chamando a atenção, né? E você deve falar seriamente com essa criança e explicar para ela, olha, você está fazendo errado, mamãe está ficando com vergonha porque você está... olha só para as crianças, as pessoas estão vendo, não é legal, você está se expondo demais. A gente pode comprar, a gente não pode comprar, eu não vou comprar porque eu não posso. Bom, tem que ter tempo para dar essa atenção. Acho que é isso também que termina comprometendo a educação de berço nas famílias, porque... Às vezes, o cuidador ou os pais, que são os principais responsáveis, eles não têm tempo para educar, tempo para dizer porque sim, porque não. É não, não. Pronto. E a criança fica não, por quê? Né? Tem uma fase da criança que fica muito por quê? Verdade. E às vezes o adulto não tem paciência. Não. E corta e ele não explica. Doutora, tem alguns tópicos aqui, né, sobre aí, por exemplo, sentimento de insegurança já é uma característica para a gente identificar como uma possível falta de autoestima. Tem gente que não consegue identificar que está com problemas de autoestima e precisaria, por exemplo, analisar sentimento de insegurança, a pouca autoconfiança que eu falei na abertura também, o excesso de autocrítica, por exemplo, nunca nada que a própria pessoa faz está bom para ela. Tem essas características que quem não entendeu ainda que pode estar com problema de autoestima, é bom ficar ligado? Sim, é bom ficar ligado. Na realidade, é bom a pessoa ter conhecimento dela mesma, né? É bom ficar. Eu estava conversando recentemente com uma jovem que ela dizia que falar em público na universidade, por exemplo, era tranquilo, porque ali ela sabia o que ia falar. Vê só. Ali ela sabia que ela ia falar termos técnicos, ela ia falar sobre um assunto, uma teoria, coisa parecida, era tranquilo. Mas falar em público sobre alguém, por exemplo, dar uns parabéns, né? Alguém está numa festa e alguém convida, vem cá, vem falar, dá uma palavra para fulano, dizer alguma coisa. Então, ela bloqueava. Por quê? Porque ali ela ia falar de sentimentos e a partir do momento que vai falar de sentimentos, entra em emoção.
né? E fica emocionada e não trabalha bem essa emoção e tem vergonha porque vai chorar ou coisa parecida, né? Mas então é bom a gente se conhecer. Onde é que eu sou boa? Onde é que eu preciso melhorar? Ter abertura para ouvir algumas críticas das pessoas. Escolhe pessoas legais, né? Que possa vir dizer onde você poderia melhorar. E se você, de fato, quer dar abertura, você que está em casa e diz, mas eu não sei se sou, se não sou, convida aquela pessoa, aquele amigo teu, que você sabe que é bem, assim, bem confiável, e diz, vem cá, bicho, tu acha que eu preciso melhorar isso, isso, isso? Tu acha que eu estou sendo muito rebelde, muito autocrítica ou coisa parecida? E aí as pessoas que gostam de você vão pontuar, né? Vão mostrar algumas situações. Se você tiver abertura e quiser pensar, refletir, achar que faz sentido, então, né, ouve. Agora, porque tem gente que não abre mesmo, né? Essa falta de confiança em si mesmo pode ter a ver com questões mal resolvidas ao longo de anos? Pessoas, no popular, a gente diz assim, virou a página sem concluir a história, ou muda de situação sem colocar os pingos dos is. As pessoas também gostam desse ditado. Isso. A gente passa a vida fazendo isso, às vezes, deixando situações mal resolvidas. Isso pode gerar no futuro esse sentimento? Pode, claro que pode. Quando você fala essa insegurança, tanto pode ser insegurança no próprio relacionamento, né? Eu me sinto amada, eu não me sinto amada, o que alguém pode fazer para mostrar que me ama, como pode ser inseguro no seu local de trabalho, no seu local, né, de estudo. Então, assim, como a gente vê, hoje o que a gente vê muito, Lael? A gente vê muitas pessoas capacitadas profissionalmente, né? Porque há uma cobrança muito grande disso. Você é estudante, você tem que ser um excelente estudante. Você trabalha na sua área, você tem que ser um excelente apresentador de televisão, você tem que ser um excelente profissional. Porque, senão, você recebe de imediato as críticas, você está sendo avaliado o tempo inteiro, né? Mas aí a vida, viver uma amizade, sabe? No teu relacionamento, um bom filho, um bom marido, um bom irmão, um bom namorado. E aí, como é que você vai saber que você é? Porque quando vem esse feedback de como você é no seu trabalho, vem geralmente de um superior, não é? Na escola ou na academia, vem de notas, de avaliação mesmo. Mas no teu relacionamento cotidiano, vem através de, às vezes, uma crítica. A gente, às vezes, não sabe fazer elogios. Geralmente, a gente não sabe fazer elogios, ou porque se sente encabulado, porque não sabe, ou porque, às vezes, quem faz o elogio recebe o nome de babão. Tem muito isso, né? Então, viver as nossas emoções, principalmente hoje em dia, não está sendo muito fácil. Né? Então, se você dá abertura, se você tem a sua namorada, por exemplo, você é namorada, você é namorada de alguém? Não, estou solteiro, hein? Pronto. Vamos pensar na tua namorada anterior. Então, se você fazia alguma coisa que ela não gostava, se ela fala, se ela tivesse uma boa comunicação com você, ela ia dizer, poxa, Lael, quando você faz isso eu não gosto. Né? Mas, às vezes, a gente não tem essa boa comunicação. Diálogo, né? Fundamental, isso. Sim. A boa comunicação. Né? Uma boa comunicação. Quando eu aponto para você o que é que desagrada, o que é que me faz sofrer, o que é que me faz mal. Mas não, geralmente a gente aponta assim, você é sempre assim, você chega atrasado, você não dá atenção, você não liga para mim, você né, com cobranças, com críticas. Então, essa falha na comunicação pessoal ali, naquele relacionamento pessoal, é que vai dificultar. E aí vai, cada vez, quem recebe as críticas vai se sentir mais, sabe, perdido, vai evitar conflitos, vai evitar confusão e vai ficar mais fechado. E a pessoa que faz a reclamação vai achar que não é ouvida e vai continuar fazendo cada vez mais, diminuindo mais. Bacana, eu vou chamar um intervalo rápido, na sequência a gente volta também conhecendo o trabalho do MADA, que é o grupo das mulheres que amam demais, e como essa questão da autoestima está diretamente ligado à necessidade dessas mulheres em deixarem alguns problemas no passado. Fica por aí que a gente volta já.
Câmara de João Pessoa cria leis que favorecem você. Vem ver? Microempresas instaladas em imóveis residenciais pagam apenas um IPTU. Servidores municipais têm direito à licença paternidade de 30 dias. E os que têm filhos com necessidades especiais podem reduzir sua carga horária. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Câmara Aberta está de volta hoje recebendo a psicóloga Lindinalva Ramalho. A pauta do dia é autoestima. Deixa eu voltar então falando sobre o trabalho do MADA, que eu falei no finzinho do primeiro bloco. Queria que a senhora explicasse para quem está em casa, de fato, o que é esse grupo de mulheres que amam demais e por que, de fato, elas têm a autoestima abalada e isso precisa ser revisto para que elas consigam seguir a vida. Olha só, na década de 80, uma psicóloga, psicoterapeuta americana, ela desenvolveu uma pesquisa com pessoas, com homens dependentes químicos de drogas lícitas e drogas ilícitas. Então, ela fez todo um acompanhamento com esses homens e também com as suas esposas ou mães, irmãs. E ela percebeu uma característica muito forte, comum a todas as mulheres. Essas mulheres amavam demais esses homens. Então, com base nesse trabalho, nessa pesquisa dela, então ela escreveu um livro, Mulheres que Amam Demais. E esse livro foi um best-seller e foi vendido inúmeras. Para você ter ideia, foi traduzido em 25 idiomas. Né? Então, com base nisso, aí ela traçou esse grupo de mulheres que amam demais anônimas. O Alexandre está com o livro ali, ele vai passar para a senhora. O Alexandre está com o livro, só para a gente mostrar. Deixa eu pegar aqui, por favor. E aí, que é um grupo de autoajuda, de autoajuda, de ajuda mútua. Uma mútua. História ajuda a outra. Como funcionam os alcoólicos anônimos, é isso? Exatamente, porque a filosofia que segue é justamente a filosofia do Alcoólicos Anônimos. São 12 passos, são 12 tradições, agora sempre voltadas para o MADA, né? Baseadas no Alcoólicos Anônimos, no grupo Alcoólicos Anônimos, mais adaptada ao MADA. Aí você diz, tá, tudo bem. Então, essas mulheres amavam demais e receberam esse nome, tanto que ela escreveu esse livro. Inclusive, ela se diz uma MADA, uma MAD, no caso, uma mulher que ama demais. Porque os grupos falam MADA, porque mulher que ama demais, anônima, né? Dá um certo alívio, doutora, quando a gente sabe que alguém também passa por aquilo, que eu não estou sozinho no mundo, que eu posso me recuperar porque fulano também se recuperou. Tem disso? Tem. Até porque, eu acho que é assim, imagina você que está em casa, sente dor no peito, ou tem algum sintoma, mas você não sabe exatamente o que é. Poxa, não tem, o que é que eu estou sentindo? Qual é o meu problema? Que nome eu posso dar a esse problema? Então, a mulher que é ciumenta, a mulher que é controladora, a mulher que é insegura, a mulher que, mesmo sendo insegura, ela é muito controladora, né? Então, enquanto ela não sabe que ela é uma amada, ela vai ficar perdida, ela não tem noção do que seja, do que está acontecendo com ela. Então, a partir do momento que ela vai a um grupo que chegou aqui no ano de 1993, né, por uma mulher que leu o livro, se identificou, no finalzinho do livro, no apêndice, tem dizendo, se você se identifica como uma mulher que ama demais, você pode fazer um grupo. Montar um grupo seu. Então, a partir de 2, 3 pessoas, mulheres que queiram se reunir, usando essa filosofia, né, dos 12 passos, das 12 tradições, Robin Norudi diz exatamente como deve ser feito esse grupo, como deve ser formado. Então, a partir daí, sim, a técnica que é usada é a técnica de espelho. Como essa técnica do espelho? Uma pessoa fala da sua experiência, a outra pode se identificar ou não, né? Então, à medida que a outra pessoa vai se identificando, vai contando a sua história, chama a atenção para uma coisa. Não tem essa história de dar conselhos, sabe? Dizer o que tem que fazer, ou crítica, ou tentar ajudar. Não. Cada pessoa conta a sua história, faz, né, ali o seu depoimento, e aí alguma pode se identificar ou não. Geralmente, elas terminam se identificando porque a doença é uma só, que é a doença da codependência, né? E aí, quando você pergunta, já que a gente estava falando de criança, Robin Norudi também percebeu o seguinte, essas mulheres que amavam demais, que se dedicavam demais a esses homens, elas todas tinham tido, na grande maioria, não vou dizer todas, mas na grande maioria, elas tinham vindo de um berço, né, de uma família desestruturada, uma família disfuncional,
né? Na grande maioria das vezes, um pai era alcoólatra na época, né? Alcoólico, dependendo do álcool ou de outras drogas ilícitas, né? Então, gerava uma angústia muito grande, uma insatisfação muito grande naquela mulher, naquele casal, que terminava espalhando por toda a família. Imagina você vendo uma criança, vendo os pais discutindo, pai brigando, pai batendo na mãe, que é o que acontece nas famílias disfuncionais. Às vezes não chega a bater, mas às vezes a violência psicológica é tão grande, sabe? Você é uma burra, você não sabe fazer nada, você não sabe cuidar das crianças, aquele tempo inteiro, né, criticando. E aquela mulher também terminava criticando os filhos, e os filhos eram criticados e ficavam assim, meio sem saber como reagir. E aí, infelizmente, o que a gente aprende, o que a gente constrói, para desconstruir é mais difícil. Então, essa criança termina aprendendo como é o berço dela, como é a educação dela, ela acha que isso é o normal. Né? E em algum momento, por mais que ela diga, não sei se vocês já viram, você já viu um caso assim de um filho de um alcoólico dizer, jamais eu quero ser como meu pai? Ou uma filha de uma mulher que sofreu muito no casamento, ela diz, jamais eu quero ser como minha mãe, mas quando cresce, repete. Né? Porque entra no piloto automático, por mais que não queira, acaba reproduzindo o comportamento aprendido. A gente acompanhou uma dessas reuniões do MADA e a gente trouxe 2 depoimentos aqui. Vamos assistir o primeiro. Eu procurei o Grupo MADA em fevereiro desse ano, eu descobri que ele existia, porque eu estava com depressão. Quando você está com depressão, você fica com a autoestima baixa e querendo carinho e amor das pessoas, mas cobrando e exigindo de uma forma errada. Eu comecei a ir na psicóloga, mas eu percebia que eu não sabia, que eu não me conhecia, né? Que eu não sabia muito me controlar, né? Ou era 8 ou era 80, eu não vivia estável, não tinha um bom humor, né? Sempre eu estava para mais ou para menos. Quem está de fora, quem convive, acha que isso é bom. Mas para a gente que sofre disso e de às vezes não poder fazer as coisas e ficar com sentimento de culpa porque não pode ajudar, porque tem seus horários de estudo, tem seus horários de atividade física, aí isso para a gente se crucifica muito por conta do sentimento de culpa. E o grupo te ajudou? O grupo ajuda porque é um grupo de mulheres unidas para se autoconhecer. Cada um tem seu desenvolvimento no grupo, lemos textos positivos e com a história de cada uma a gente se reconstrói. Tá aí, a gente não identificou, claro, a personagem que gravou com a gente para respeitar essa privacidade dela. Eu vou chamar logo o vídeo seguinte, a gente assiste mais um depoimento e volta comentando. Vamos ver. Eu percebi que era uma pessoa que amava demais, né? No caso, meu marido, era uma pessoa que vivia em função dele, né? E não me conhecia nem me amava, não é isso? Então, a partir desse momento, eu disse assim, pronto, eu me encontrei aqui. Comecei a ler os livros, a literatura aqui do MADA e disse, pronto, é aqui que eu me encontro, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me amar, eu tenho que... minha doença é essa, é amar demais, né? Então, com isso, eu comecei a participar das reuniões e cada vez que eu participo, eu me conscientizo, né, que o meu problema foi diagnosticado por mim. Aliás, os psicólogos já tinham me dito, mas eu não aceitava, eu acredito, não aceitava, não queria ver que era uma doença, né? Cheguei até a ter depressão. Aí cheguei aqui, me encontrei e está me fazendo muito bem. Em casa, mudou a relação com seu marido? Mudou, porque assim, quando você, antes de você participar esse grupo de muita ajuda, como eu tinha falado, é um grupo que não existe assim, psicólogos, é uma terapia de espelho, você se vê no outro, né? Então, você tem a ilusão que muda as pessoas, que muda todo mundo, que você quer mandar em todo mundo. Então, é só você começa a ver, na realidade, você só manda em você só cuida de você. Então, quando você muda, as outras pessoas mudam também. Porque você é o foco, quer dizer, na realidade, você é quem é doente. Como é que você se sente, então, em casa hoje? Como é que você percebeu a mudança? O que mudou com seu marido na relação, então, depois que você veio para cá? É porque você começa a ficar assim, com mais segurança, né? Você vê que o outro não pertence a você, o outro é o outro, você é você.
Na cabeça do doente não existe isso. Você é um codependente, tudo depende daquela pessoa, você fica uma pessoa mais independente. Chegou a dizer que achava que ele era o tudo, né? Assim, é como se aquela pessoa fosse o Deus da vida, assim. A vida só tinha sentido se fosse com aquela pessoa. Aí você começa a perceber que não, né? Para isso o casamento não precisou acabar. Não precisou acabar. Você hoje é uma mulher feliz. Com certeza. Tá aí. A gente vem conversando aqui sobre o MADA e eu não tinha explicado por que a doutora Lindinalva está nos passando informações sobre o MADA. É porque uma paciente da senhora, né, que fazia parte, acabou lhe pedindo alguma ajuda, alguma orientação e a senhora acabou conhecendo o grupo. A senhora me explicava antes de começar a gravar, né? Isso. Eu tomei conhecimento do MADA em 2003, 2004, uma coisa assim. E essa pessoa que foi atendida por mim na instituição que eu prestava serviço na época, ela já participava de um grupo MADA que acho que foi implantado aqui em João Pessoa em 2000, né? Tem 15 anos já. Então, eu fiz o atendimento, porque atendi a demanda dela, ela fez psicoterapia durante um tempo na instituição, e quando foi, agora recentemente, ainda esse ano, a gente se encontrou, e ela me convidou para falar no Grupo MADA para algumas mulheres que estavam passando por algum tipo de dificuldade, sugeriu um tema, eu fui no Grupo MADA, falei sobre determinado tema e aí me convidou para que eu fosse mais vezes. Nessas vezes que eu fui, e fui tomando conhecimento do funcionamento, de fato, lendo a apostila, não sei se tem aqui, se tem condições de a gente mostrar. A gente está com a apostila ali, o Alexandre vai mostrar para a gente. Deixa eu segurar aqui para ele mostrar, doutora. A gente tem 2 minutinhos só. Queria, inclusive, que a senhora reforçasse. Tem um telefone e tem reuniões semanais, não é isso? Então, era isso que eu queria dizer. Por que eu estou aqui? Porque eu falo do MADA? Eu, como psicóloga, não sou psicóloga no grupo, como disse muito bem a pessoa que foi entrevistada. Eu dou um suporte às mulheres quando solicitada, né? Eu dou um suporte. Fiz, inclusive, a gente fez uma terapia de grupo recentemente. Então, lá toda pessoa é igual, não importa se é médica, odontóloga, dona de casa, todas essas mulheres que frequentam o Grupo MADA são simplesmente, o que é que tem de mais forte de característica? Se identificam como uma mulher que amam demais, não é? Então, usando a terapia de espelhos, e vou dar o endereço, né, dos grupos. Pode falar. Todas as terças, das 19 às 21 horas, tem um grupo que se reúne na Igreja Santa Júlia, na Torre. Quarta-feira, também no horário de 19 a 21, um grupo que se encontra na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, ali quase em frente ao Hotel Tambaú. E no sábado, de 1 às 3 da tarde, tem um grupo que se reúne no Edifício Concorde, no primeiro andar, na sala 107. Né? Então, tem esses 3 grupos. Aí, a proposta é que novos grupos se formem. E a proposta também, no caso, a grande preocupação é que os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, essa equipe que atende essa rede de mulheres, que deem mais atenção, que falem, que surjam mais oportunidades de palestras. Eu tenho realizado algumas palestras também para divulgar o grupo. Existe um grupo MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas, assim como existe um grupo AA. E os médicos encaminham os pacientes que têm problema com álcool. Então, a vontade da gente é que os profissionais de ponta tomem conhecimento dessa problemática da codependência e façam encaminhamento também para essas mulheres, para que na próxima safra sejam crianças mais saudáveis, menos codependentes por falta de uma educação de berço. Bacana demais. Tem um telefone também, vou pedir para colocarem aí na tela. O telefone para quem quiser fazer contato, 98876-5056. Muito obrigado, doutora Lindinalva. Portas sempre abertas aqui para vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima, então. Você que nos acompanhou, muito obrigado também pela companhia. E eu lembro que pela internet a gente continua sempre em contato. TV Câmara JP é o endereço da nossa página no Facebook e do nosso canal no YouTube. A gente se vê na próxima edição, então. Tchau!